Eu tenho uma mensagem para você que está passando pelo processo de iluminação espiritual. O processo onde você está iniciando a sua intimidade com o Espírito Santo, onde você está começando a conhecer a Deus, a conhecer a palavra, receber revelações da palavra, revelações de quem você é, o processo de conhecer a sua identidade. Quando você está passando por esse processo, para você se iluminar, existe muitas coisas onde você vai passar por esse processo. E é necessário que você venha não desistir, se levantar todas as vezes que você cair, porque você não pode parar durante esse processo. Você precisa continuar até o fim. Esse processo de iluminação é quando você está trazendo a luz para dentro de você. A luz está te invadindo. A luz está invadindo totalmente o seu ser, a sua mente, as suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos, a forma que você trata as pessoas, a forma que você vive, o que você veste, o que você come, onde você vai, tudo o que você faz, a luz vai alcançando para te aperfeiçoar para a glória de Cristo, para que você venha ser cheio do Espírito Santo e venha estar mais conectado com Deus, para que você venha receber mais a presença, mais de Deus, e que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. E quando a luz chega em sua vida, é quando o inferno vai se levantar contra você. Vai acontecer batalhas, pode ser de nível básico, nível médio ou nível alto. Nesse processo onde você vai estar enfrentando as suas sombras, o seu eu, a sua carne, para você se iluminar, é quando você vai estar enfrentando o inferno contra você. Porque quando você luta contra o seu eu, é o seu ego, a sua natureza caída, que provém do inferno, onde os demônios agem através desse caráter que não agrada a Deus. Quando você está trazendo a luz para você, o inferno vai colocar empecilhos, obstáculos, portas largas, dúvidas, medos, incertezas, inseguranças. A sua mente, que a sua alma vai ficar um turbilhão. Muitas vezes, em algumas fases, não em todas as fases, e às vezes em uma fase frequentemente, onde você vai parecer que vai sucumbir, não vai suportar. Então, quando o inferno vê que você está se levantando com força, que essa força é você determinado a estar mais perto de Cristo, a renunciar, a viver a palavra, é quando ele vai se levantar com força também contra você. Então, ele pode colocar dúvidas no seu coração, dúvidas sobre você, sobre a palavra, sobre a existência de Deus, sobre as revelações de Deus, sobre tudo, sobre o universo, as coisas que existem, porque a vida existe, porque eu existo, sobre o meu chamado, ou a vida não faz sentido. Você pode se sentir desmotivado a viver, porque o inferno, ele vai batalhar contra você. Mesmo que você esteja com sua fé firme, cheio do Espírito Santo, buscando acertar e ter intimidade com Deus, fazendo tudo correto. Mas eu tenho uma coisa para te falar: todo cristão enfrenta batalhas espirituais. E dependendo do nível de batalha espiritual que você está enfrentando, você pode ser que você sinta um impacto muito forte dessas batalhas. Então você precisa buscar essa força não somente em Deus, mas também em pessoas cheias do Espírito Santo.
Você não pode buscar sozinho quando o nível de batalha é forte. Você vai entender o que eu tô querendo dizer para você que tá ouvindo essa mensagem. Essa mensagem tem um alvo certo. Você herda coisas geracionais que vêm dos seus pais, antepassados. E também tem maldições geradas com as nossas escolhas. Os demônios andam ao teu redor o tempo todo. Então eles batalham 24 horas para nos desmotivar, nos destruir, nos matar. Mas Deus tem todo o poder. Ele venceu por você. O sangue de Jesus tem poder sobre você. E a presença de Deus é o que vai te dar força. Independente do que você vai enfrentar durante esse processo de iluminação que é necessário para a sua existência nessa terra, porque é a sua missão nessa terra. Você está aqui para se iluminar, para você voltar à sua essência, ao primeiro amor, se purificar, se parecer mais com Cristo, se encher do azeite da presença de Deus para a salvação eterna. E também para que você venha viver a sua missão, o seu chamado nessa terra. Através da iluminação, você viverá o seu chamado. Então você precisa não somente buscar a tua força em Deus, mas buscar primeiro em Deus e depois nas pessoas. Então quando você está buscando a sua força em Deus, você vai fazer o que? Qual é a solução? Você vai buscar ter intimidade com Deus. Primeiramente, fazer uma aliança com Cristo, intimidade com o Espírito Santo, meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra, tentar entender a palavra com a ajuda do Espírito Santo, viver a palavra, que é renunciar a si mesmo, dar o seu melhor. E não somente isso, se encher do Espírito Santo, da presença de Deus, que é isso que vai te dar forças para que você venha passar por esse processo de iluminação. Na tua força você não consegue. E quando você se enche do poder de Deus, você pode buscar esse poder pedindo a Deus na intimidade, na adoração ou no batismo com o Espírito Santo também. Quando você não sente que você tem força para buscar sozinho, é necessário que você vá com urgência pedir ajuda em Deus na oração, para que Ele venha mostrar qual é o caminho, qual é a igreja, qual é a pessoa em que você deve buscar ajuda. Não tome atitude sem fazer sua oração. E siga a direção que Deus te colocar no coração. Porque essa pessoa cheia de Deus vai te ajudar a te fortalecer e a caminhar, a continuar nesse processo de iluminação, porque o inferno vai fazer de tudo para que você não continue nesse processo de iluminação. Mesmo que você pare por um tempo, você perca suas forças e você está decidindo voltar ou está no processo, iniciando novamente, você precisa continuar buscando a sua força em Deus e também juntamente com as pessoas. Então, através de Deus, você vai buscar intimidade, meditar na palavra, entender quem é Deus, entender quem é você, pedir para Deus mostrar quem é você, a sua identidade em Cristo, porque o diabo, ele vai batalhar contra você colocando dúvidas sobre Deus, a existência de Deus, sobre a palavra, sobre você, quem é Deus na sua vida, quem é você, te culpando, te acusando, qual é o motivo da vida, a existência da vida, o porquê eu serviria a Deus, qual a motivação que eu tenho para continuar, ou quando não é a dúvida que é o empecilho para você continuar, é quando ele tenta te matar espiritualmente, sugando espiritualmente as suas forças, e você fica perdido, fora de si, entre aspas. Você
Então você pode sentir as suas forças sugadas, seja através de retaliação, ataque espiritual, batalha espiritual, enviadas, adquiridas com as nossas atitudes, ou às vezes através de palavras, situações que você possa passar durante esse processo. Porque haverá, é como se existisse, surgisse, brotasse lutas do chão, dos ventos, da terra, de todas as partes. Porque quando você determina que você vai se iluminar, você vai fazer a vontade de Deus, o inferno ruge de raiva, ele treme de raiva e ele se levanta, e não só em um, mas em milhares. Mas Deus é acima de tudo, de todos, e ele tem todo o poder. Imagine nesse momento vários cativeiros em sua vida. Cativeiros são partes que existem em você que não foram libertas ainda. Quando você inicia sua fé em Cristo, aceita Jesus, você está passando pelo processo de iluminação. Você recebeu a salvação, e aí você vai passar pelo processo de nascer de novo, que é o processo de iluminação, para você estar mais cheio de Deus, conectado com Deus, receber os mistérios, as revelações profundas, viver o sobrenatural, a prosperidade, a felicidade, a paz de espírito, ser cheio do amor de Deus, conhecer quem é Deus de fato, e não por ouvir falar, mas por viver. E é isso que Deus quer de você, que você viva a intimidade com Ele, de andar com Ele, mas não somente de ouvir e de ver quem Ele realmente é, para revelar o amor e para Ele revelar o amor dele para você, porque o amor dele é intenso, é um amor que se estende da alma, o espírito, teu corpo, da cabeça aos pés, com profundidade. Então ele vai preencher sua alma, e você não vai se sentir sozinho, em necessidade de mais nada. Você, sendo cheio de Deus, nesse processo, você vai receber a motivação que você precisa para continuar. Mesmo que você sinta dores, que você passe momentos difíceis, a tua força é a presença de Deus, o poder de Deus, e você precisa buscar esse poder dos céus. Você precisa se revestir do poder de Deus para você continuar nesse processo de iluminação. E não é tão fácil assim, mas o fardo de Deus não é pesado, é leve. Quando você coloca todo o seu peso sobre Deus e confia nele, buscando estar mais próximo dele e sendo íntimo, vivendo a palavra e se enchendo. Ande com pessoas cheias de Deus para te ajudar nesse processo. Nem todo mundo está disponível para nos ajudar ou está cheio do Espírito Santo para nos ajudar. Às vezes pessoas que estão ali liderando, muitas vezes as pessoas que estão mais precisando de ajuda por ajudar muitas vidas. Então que você venha buscar sua direção no Espírito Santo e não desista, porque o único intuito de você estar aqui nessa terra é para você se iluminar, para você voltar para Cristo, voltar para sua casa, porque você é espiritual, você não é dessa. Você é de Deus. Somos criados para Deus. Mesmo que pessoas escolhem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não é algo bom. Nos leva à condenação eterna, que é o ranger de dentes. Então que você venha aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. Mesmo que você chore, que você gema com a sua alma de dor, mesmo que você tenha que renunciar e que isso venha te doer muito. Porque quando você está se iluminando, você está lidando com as suas sombras, com os seus cativeiros, com as maldições, com os demônios, com parte de vocês que ainda está na trevas, entre aspas, que não foi liberto, que não trouxe luz ainda. Então você vai precisar de forças
de conhecimento, que é a palavra, mas buscar a sabedoria de Deus para que você venha entender a palavra de Deus. E não somente isso, o mais importante, que muitas pessoas deixam de lado, é buscar ativar os seus dons espirituais em Deus, em Cristo, não no ocultismo, mas em Cristo. Porque a ativação dos dons espirituais vai abrir seus olhos do espírito, a sua visão, a sua conexão com Deus. Você vai discernir, vai gerar o discernimento, vai gerar a sensibilidade com a presença de Deus para ouvir a voz de Deus, seja audível na mente, no espírito, em sonhos, nas situações, na palavra. Você precisa ativar os seus dons, a sua autoridade, os dons que Deus te deu para você usar, para você vencer nesse processo. O processo de iluminação vai custar a sua vida na terra, os seus sonhos, os seus objetivos, o seu eu. Vai custar, entre aspas, porque vai doer. Porque é a sua carne, seu espírito chama por Deus, mas a sua carne que é o mundo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor você escolher agora as chances, romper juntamente com Cristo, para que você venha receber de Deus aquilo que você precisa para a sua alma, que é a presença de Deus para a salvação eterna. Deus é o caminho, Deus é a verdade, e não há outro caminho para a paz e a verdadeira felicidade e prosperidade. E quando você está enfrentando o seu eu se enfrentando a si mesmo, porque essa é uma atitude de uma pessoa com fé, uma pessoa que não é covarde, que não corre das suas responsabilidades. Só você pode se salvar, só você pode se encher, só você pode se iluminar. As pessoas podem te dar o conhecimento, te ajudar, muitas vezes te ajudar a te encher, te transferir presença, mas é você que planta para colher, você que paga um preço, entre aspas, para você receber mais de Deus, a presença de Deus. Quando você está lidando com as suas sombras, que são todas as coisas que desagradam a Deus, que é parte de você que está na treva, você vai sentir o embaque. Você pode sentir muitas dúvidas sobre tudo. Repreenda todas as dúvidas. O dia que você deseja jejuar é o dia que o demônio muitas vezes vai colocar desânimo em você. O dia que você deseja ir para a igreja é o dia que às vezes começa a dar tudo errado, você começa a tropeçar, derrubar as coisas, começa a ficar estressado do nada, ou às vezes com motivo, você chega atrasado, ou perde às vezes o dia de culto e você fica aborrecido. Então você vai ter que aprender a lidar, que a vida não é perfeita com Cristo, e a se perdoar e não ter perfeccionismo e não tentar controlar todas as situações, é aprender. Aceitar que tudo será imperfeito no processo, mas que Deus vai te aperfeiçoar nesse processo. E essas imperfeições é o que vai te ajudar a subir de degrau para você receber mais de Deus, se iluminar e ser cheio de Deus. O processo de iluminação é quando você fez uma aliança com Cristo, você medita na palavra, está vivendo a palavra e renunciando a si, tentando todos os dias acertar, se enchendo da presença de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, tirando todas as idolatrias, renunciando, limpando, fazendo uma limpeza e amando os seus irmãos também, se enchendo do poder do Espírito Santo e tendo o coração humilde para sempre obedecer, mesmo muitas vezes quando você não entende, porque o nosso eu, nossa carne vai querer entender o porquê de tudo, vai querer fazer do nosso jeito, mas você precisa obedecer mesmo sem entender muitas vezes. Às vezes Deus vai te dar a resposta, vai te guiar, e muitas vezes vai te dar um silêncio e você precisa usar a sua fé para continuar. Lembre-se, quando você está no processo de iluminação, você não está lidando com qualquer coisa. Você está confrontando o inferno, as trevas que existem sobre você ou ao redor de você.
Então você precisa estar preparado. Você precisa buscar em Deus a direção, o que você precisa usar de ferramentas para passar por esse processo e para que você não venha ser consumido. Porque no inferno existem hierarquias, o inferno não brinca e eles querem nos destruir e matar. A fúria do inferno é quando você está perto de Cristo para se iluminar. Então você precisa vencer sendo cheio de Deus e do poder de Deus e da palavra e com pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não estou falando isso para vocês acreditar que o inferno é maior que Deus, mas que como no inferno existem hierarquias, no céu também existem hierarquias, mas acima do inferno, porque Deus é dono de todo o poder. E para que você esteja debaixo das asas de Deus, revestido com o poder de Deus, é necessário que você venha usar a sabedoria de Cristo, as armas, ferramentas certas e também andar com pessoas certas. Você precisa ativar os seus dons, ouvir a voz de Deus, ter direcionamento de Deus, e assim você vai andar nos passos de Cristo e Ele vai firmar os seus pés para que você venha romper, suportar e ultrapassar o que você vai ter que passar para poder se iluminar. O que pode acontecer durante esse processo, quando você está buscando se iluminar? O inferno pode ser que não consiga contra você, por você estar ali, com Deus e Deus te protegendo. Mas ele vai tentar contra as pessoas para que você venha enfraquecer. Ele pode usar situações, palavras, perseguições, calúnias, mentiras, fofocas, distorção do seu caráter, colocar desânimo em você, usar às vezes líderes espirituais que não estão tão firmes com Deus, ou que não estão tão despertos assim, pessoas, membros, às vezes pessoas da mesma fé que você. A palavra de Deus diz que a guerra muitas vezes não é contra os de longe, mas os de perto, aqueles que você confiou, contra sua família, seus amigos, alguém que você se está relacionando num relacionamento. Então você precisa estar ciente para se preparar conscientemente pela emoção, preparar a sua emoção, porque o diabo sempre batalha na emoção para frustrar e você não agir mais conforme a tua fé e parar no meio do caminho. Então você prepara seu psicológico, que você vai ter que passar por tudo isso. A sua força é Deus. Então você tem que estar sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre indo ao culto em uma igreja que te edifica, uma igreja que Deus te direcionou, se enchendo do Espírito, sempre estando dentro do grupo de orações, se reunir com pessoas cheias de Deus. O seu foco tem que ser Deus e depois as pessoas. Então você vai vencer, vai romper, porque é isso que a palavra de Deus diz, você vai romper, você vai vencer, porque Cristo venceu, Ele morreu, ressuscitou e venceu. Você morreu e ressuscitou e venceu com Cristo. Então quando você coloca em prática, você vence, você rompe. Mas não será fácil, porque você vai estar lidando com as suas sombras, seu eu, sua carne, os demônios. Então não é com a sua força, mas a força de Deus, com as armaduras de Deus. Você precisa continuar. Você não tem como voltar, mas você precisa continuar. Você vai passar a sua vida na eternidade com Cristo. Você vai receber o seu galardão no céu, mas na terra também. E muitas vezes, quando você não consegue, você passará momentos de dores até chegar ao despertar e decidir buscar a Deus de todo o coração, com sede, e ter a entrega que você precisa ter. Você não imagina o quanto você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Você tem valor para Deus. Você é amado, amada por Deus. Você tem a identidade de Cristo. Você é
como Ele. Mas se você soubesse o valor que você tem, o amor que Deus tem por você, você precisa sentir peça. Isso te inspirará a continuar nesse processo. O amor de Deus é a presença dEle, é a tua força. Não dê espaço para as dúvidas. Nesse processo haverá muitas dúvidas. Nesse processo você ficará meio confuso muitas vezes, irritado, estressado, fora de si. Seu temperamento fica a milhões, vários sentimentos, raiva, ira, muitas vezes paz, amor, dúvidas, insegurança, medo, ansiedade, crise de pânico, às vezes ataques e retaliações. Mas não dê espaço, não ouça, fique com a palavra de Deus, com a palavra escrita e com a direção de Deus. Repreenda as dúvidas, não dê ouvido, mesmo que esse grite dentro de você, porque o inferno vai gritar, mas você vai profetizar a palavra, concretizar a palavra com sua voz. Eu escolho a palavra e eu vou até o fim, por amor à minha vida e por amor a Deus. Quando se sentir sozinho, se sentir fraco, renove suas forças na intimidade, porque Deus te ouve. Chame por Ele, peça para que Ele venha te encher, te abraçar, mostrar que Ele está com você. E se for o tempo do silêncio de Deus, busque sua resposta na palavra, na pregação, na igreja, nas pessoas que você vai receber. Às vezes esse amor da revelação de Deus ou das pessoas cheias do Espírito Santo. Quando você se une, a presença de Deus faz milagres acontecer. O Pai está esperando vocês todos no céu. E Ele nos diz: eu estou esperando vocês de volta aqui. Espero vocês aqui. Estou esperando por vocês aqui. Então Deus nos espera. Ele é Pai. Ele confia em nós quando nós decidimos estar perto dele. Ele quer que nós voltemos para a presença dele, para a nossa casa. Existe uma coroa te esperando, a coroa da salvação. Uma coroa linda. E uma coroa que muitas vezes tem detalhes que brilham. Mas essa coroa não vale tanto quanto a presença de Deus e estar ali perto de Cristo. Mas a coroa representa o poder e a glória de Deus sobre você, que você venceu. Quando você estiver na mesa, aonde Deus está te esperando, existe uma mesa que está nos esperando. Essa mesa já está preparada para a festa da noiva, que está muito perto, muito mais perto do que nós imaginamos. Então nesse processo você pode passar um momento de vida ou está passando e não tem forças para buscar a presença de Deus. Em situações difíceis pode ser que você está passando, pode ser que você esteja no leito de hospital, pode ser que você esteja cheio de problema de saúde, problema emocional, problema na mente, depressão, ansiedade, crises financeiras, espirituais, familiares, no emprego, na faculdade, por onde você vai, você diz: eu sou infeliz, tudo dá errado, perdi pessoas, muitas vezes coisas terríveis aconteceu com você, falta alguma parte do seu corpo, alguma perna, mas ainda existe solução para você. Deus continua te amando e ainda há esperança para você, que é Cristo, que você deve buscar a sua beleza espiritual, que é a presença de Deus em si, para que você venha viver o melhor de Deus nessa terra, porque enquanto você há vida, há fôlego de vida, há tempo para você viver as promessas de Deus. Você pode estar andando encurvada nesse momento, de tanto peso espiritual, de tanta vergonha, humilhação, tanto desprezo, tantas coisas ruins na sua vida, sem motivação para viver. Mas em Cristo sempre há solução. Você não tem como retroceder, mas é só progresso. Você precisa continuar.
E eu peço agora que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os seus anjos resgate essas vidas que não tem mais forças para continuar, Pai. Que o teu nome seja glorificado, porque eu sei que o teu coração arde por essas vidas, Senhor. O que mais quer é trazer elas para perto do Senhor e mostrar o quanto o Senhor ama e que elas são os seus filhos amados. Não ouça as vozes contrárias. Várias vozes, voz do seu eu, a voz da incredulidade, das pessoas, das situações. Ai, olha como eu tô vivendo, não há solução. Melhor aceitar, não aceite. Não é isso que Deus tem para você. Que você receba a força de Deus agora. A luz do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus e o fogo do Espírito Santo, a luz e os anjos e o resgate chegam até vocês. Para a glória de Cristo, porque é Deus quem faz, não sou eu, mas Deus. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. É o diabo que mente que você não consegue, é você mesmo, mas você consegue, e você consegue. Senhor Jesus, pela tua palavra que é o Senhor, que é o Verbo, que é vivo, eu venho agora me humilhar, Pai, como assim eu precisei um dia. Existem muitas vidas, Pai, que estão precisando, e que o Senhor chegue até elas através das tuas promessas, do sangue, da tua força, porque o Senhor é, não por merecimento. Que o Senhor alcance todas as pessoas agora que estão pedindo por socorro, e que alcançasse vida, Senhor. Vai chegar ajuda, providência, resposta, no nome do Senhor Jesus. E o processo de iluminação, como muitas pessoas têm uma crença diferente, acham que é do Espiritismo, mas iluminação é a luz de Deus. A luz de Deus, a palavra de Deus diz que a palavra é a luz para os nossos pés. Iluminação é quando você está vivendo a palavra de Deus. É quando você está renunciando a si mesmo, quebrantando seu coração, descendo cada vez mais através da palavra. Quando você está na palavra, você está descendo, se humilhando, rasgando a si mesmo nos pés de Cristo. Então, iluminação espiritual é quando você está tirando o pecado, aquilo que desagrada a Deus, que é abominável a Deus, e colocando a palavra de Deus. Então, a luz entra. E a parte de você que estava na treva se ilumina. Então, se você é viciado e você consegue se libertar através da palavra, um processo que você passa para se iluminar, e junto com a palavra, você está trazendo a luz para dentro desse vício e você vai se libertar. Então, você está iluminado nessa parte. Então, tem como você se iluminar os seus olhos, a sua mente, as suas palavras, as suas atitudes através da palavra. Isso é iluminação. Quando você tira parte de vocês da treva. Mas iluminação não é somente isso. Iluminação é quando você descobre a sua verdadeira identidade em Cristo, através da palavra, da intimidade, a voz de Deus, mas a sua identidade espiritual em Cristo. E quando você está cheio da presença, do poder, dos dons espirituais, quando você consegue discernir a palavra de Deus, discernir as coisas ao redor, como é que consegue discernir tudo, quase tudo, entre aspas. E quando você está exercendo os frutos do Espírito Santo com as suas atitudes, exercendo o caráter de Cristo, também vivendo o sobrenatural. Quando você se ilumina, você vive o sobrenatural. Você tem visões, revelações, você é batado espírito, você fala em língua, recebe revelações em língua. Você pode viver isso durante o processo de iluminação também, porque Deus tem misericórdia. Ele tem um plano diferente a cada vida, a cada pessoa. Então você pode viver o sobrenatural, algumas coisas sobrenaturais durante esse processo. Mas você pode experimentar mais do sobrenatural depois desse processo de iluminação, do romper. Quanto mais você rompe, mais você recebe. Ou durante o processo, Deus pode se manifestar. Para isso te dar força, para você continuar. Então,
Depois do processo de iluminação ou durante o processo, você pode abrir a sua visão espiritual, a sua audição espiritual. Você pode se arrebatar desse espírito, ir aos céus, falar com Deus. Você pode receber revelações da palavra, entendimento da palavra com profundidade em cada versículo e cada capítulo. Você consegue discernir as pessoas, você consegue discernir as situações, você consegue receber livramentos, curas, milagres, transformações. Você pode viver o sobrenatural, que é chamado de movimento pentecostal, né? Mas é o que Deus quer que nós vivemos, que todos os filhos vivemos. Então, nesse processo, você pode ver coisas sobrenaturais com os olhos abertos, mas coisas ruins também. Então, Deus vai aprendendo, vai te ajudando a lidar com isso. Você começa a experimentar do amor de Deus no Espírito, a ser cheio do amor de Deus, a entender cada característica de Deus e a adorar, amar cada parte de Deus. E também amar a parte não só do amor, mas também da justiça de Deus, porque durante o processo pode ser que você odeie, sinta raiva, blasfeme, mas depois você vai agradecer pelas repreensões. O Espírito Santo quer encher as pessoas. Ele quer se revelar. Existe um véu sobre você. E esse véu é sua cegueira espiritual, não crer, não desejar, não ter sede, às vezes estar fraco espiritualmente. E batalhas espirituais. A solução eu dei para vocês aqui. Basta você buscar ajuda. Mesmo sem força, vai se arrastando. Vai se arrastando. Não pense, vou passar vergonha. Isso que o diabo coloca na cabeça de vocês. Que passe vergonha, que as pessoas pensam que bem entender. Você deve ser exceção para Deus. É você que salva sua alma. No grande dia, a pessoa que está pensando algo ruim de você, ela vai te salvar? Não vai. Então você que busca por você, Deus vai te enchendo e usando pessoas para também te ajudar nesse processo. Deus quer te encher sobrenaturalmente, é que você se encha de poder, que você caia no poder, que você transfira esse poder também para as pessoas. O orgulho impede de você viver o que Deus prometeu para você na palavra. O orgulho é o seu eu acho, eu quero, faço do meu jeito. Ou muitas vezes maldições, suas crenças limitantes e a frieza espiritual. Busque força em Deus, nas pessoas, na palavra, nas pregações. Busque sua libertação e deixa Deus quebrar o vaso, desça do seu ego e faça a vontade de Deus e não a sua vontade. A sua vontade não glorifica a Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. A não ser que você esteja queimando no seu coração a vontade do próprio Deus. E Ele testificará no seu coração quando é a vontade dele ou não. Nos tempos antigos, não nos tempos bíblicos, mas nos tempos antigos, lá nos anos 90, 93, ou pessoas que viveram antes, nos anos 70, 80, elas viveram e viram a igreja lotada, a mocidade lotada, pessoas com a harpa cantando e ouvindo várias vozes louvando a Deus. As pessoas se reuniam para estar junto. A tecnologia, a internet estão impedindo das pessoas se reunir. A igreja está se esvaziando. Os jovens estão se esvaziando. Não desejam mais estar perto de Cristo, mas estar perto de Deus na igreja. Então a igreja era lotada de jovens, de mocidade, de pessoas de todas as idades e de pessoas de idade também. E você via, sentia a glória de Deus ali, você sentia prazer em estar ali, que existia pessoas se unindo para louvar a Deus. As pessoas tinham prazer em encontrar os amigos da igreja, em ir à igreja, se preparavam todo para a igreja, amavam ter um inário, uma Bíblia. A Bíblia era toda cuidada, escolhia a cor da Bíblia, encapava a Bíblia, sabiam onde estava cada passagem, sabiam os versículos da Bíblia. Passava o tempo lendo, porque às vezes naquela época era mais livros do que internet. A internet tem colocado TDAH, atraso do entendimento, cegueira espiritual, calcificado, a glândula que nos conecta a Deus para
receber a revelação de Deus. Então, naquela época as pessoas conseguiam se mover mais entre aspas, no espiritual do que na carne. Então hoje já não se vê tanto isso, porque existem muitas coisas que estão afastando, não só as distrações, mas o reino no mundo espiritual batalhando contra as pessoas. Você via, né, as senhoras de idade com cabeça branca, com coquinho, aquelas mulheres fervorosas que oravam, que tinha visão, que transmitisse para as pessoas raízes, as pessoas que muitas vezes incentivavam. Hoje tem, mas são as pessoas que as pessoas não dão crédito para ouvir, para receber uma revelação. E também tem a parte onde que não está tendo mais jovens na igreja, está vaziando a igreja. E algumas igrejas tem, e outras poucas igrejas tem, mas em outras não. Raramente tem, estão vaziando as igrejas. Cadê os jovens da igreja? Estão desejando mais ao mundo do que a Deus. E antes era a igreja lotada. O que será que está afastando as pessoas da igreja? Tecnologia, distração, internet, facilidade? Existem tantas pessoas cheias de talentos, dons. Tem um chamado lindo que deveria estar dentro de uma igreja, exercendo, às vezes como um regente de banda, ou dentro dessa banda tocando um instrumento, ou sendo um levita cantando, ou administrando as obras, a obra de Deus, ou sendo evangelista, ou sendo intercessor, ou sendo uma pessoa que está ali para atender as pessoas na porta, que é uma pessoa importante também, ou uma pessoa que rege o grupo de oração, o grupo de jovens. Tem tantas pessoas que estão desperdiçando aquilo que Deus colocou nas mãos dela, como a parábola dos talentos, das pessoas que investem, as pessoas que não estão investindo, estão jogando fora, mas muitos se voltarão para Deus, como a palavra de Deus diz, muitas vezes pela dor, nos sinais do fim dos tempos. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha 3 para 4 anos e 5 anos, foi nesse tempo que eu lembro, que eu ia no culto, era da Assembleia de Deus, e eu lembro que quando eu ia na igreja eu via, me dava prazer de ver aquilo, eu via a mocidade lotada, a igreja lotada, as pessoas com harpa, com a Bíblia, aquele barulho de Bíblia, aquele silêncio, só o ventilador, às vezes as pessoas conversando, porque no tempo antigo não tinha muito isso de noção de liderança, né? Então, às vezes tinha um erro sim, mas as pessoas ficavam muitas vezes conversando lá dentro, as pessoas iam para conversar, porque não tinha rede social, então as pessoas conversavam muito lá dentro, se interagia, via face a face, então não tinha tanta pessoa que tinha timidez no social, ela sabia muitas vezes lidar com as pessoas, ela tinha a troca de energia, de calor entre aspas, que é a presença de Deus, a união entre os irmãos. Então aquilo ali me trazia felicidade em ver, me dava prazer de ir na igreja, porque as pessoas me traziam essa alegria através delas. Tem um louvor que eu lembro da minha infância que cantava muito, não sei se é da Voz da Verdade, não sei, mas é assim: eis que vejo os céus abertos e o noivo está chegando, rodeado dos seus anjos, rendido de esplendor, nunca vi tanta beleza. Uma coisa assim, não lembro o resto. E eu lembro que esses hinos impactou, sabe, meu coração. E os hinos daquela época parece que trazia mais a presença de Deus do que os hinos de hoje. Não que não traga, que Deus não age nos hinos de hoje, não. Mas os hinos raízes, os hinos parece que tocavam a alma das pessoas, né? Marcou a vida das pessoas, que são as pessoas que viveram na época das senhoras, que é a senhora das orações, que chorava de tanta glória. Tem mais um hino que eu lembro que é assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei um grande rio da vida, claro como um cristal.
verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto e as portas jamais se fecharão. E os muros da cidade é de ouro puro, de jaspe é os seus muros. Além do rio azul, Deus está nos esperando. E eu me lembro que após o culto era tanta assim presença, glória, pureza, assim, tanta simplicidade. Naquela época, tinha 4 anos, não lembro que ano que era, 94, assim, 95, tempos antigos. E eu sentia tanta presença, era tão edificada assim pelo ambiente, pela palavra, que no final do culto eu sentia tanta fome, mas tanta fome que parece que abriu uma cratera, um buraco dentro da minha barriga, de tanto que matou, mortificou a minha carne. Uma criança pura pode sentir isso, porque nós fomos concebidos pelo pecado e nós somos carne, mesmo que uma pessoa é pura. Então ela pode sentir muito mais da presença. Existem níveis de enchimento da presença, então ela pode ser muito mais cheia da presença, pode mortificar a carne e ela sentir fome. Era uma fome tão boa que o sabor do alimento, da bolacha, do biscoito, do que vendia às vezes lá na hora de ir embora, era totalmente diferente de quando você comia no seu dia a dia. Era um sabor totalmente diferente. Você comia com tanto prazer, com tanto gosto, parece que você nunca tinha comido aquilo na vida. Porque o Espírito Santo, ele te edificou, ele te encheu durante o culto. Então parece que volta o seu paladar, como se o seu paladar tivesse morto. Você não percebesse as coisas que você come de bom no dia a dia, mas quando você é edificado, até o sabor da comida fica diferente. Isso vem muitas vezes quando uma pessoa é revestida, até o céu, o som da natureza fica diferente. A vida fica diferente, porque Deus traz vida onde existe morte. Ele te edifica. Então, vocês precisam pensar nisso, porque as portas dos céus, entre aspas, estão se fechando. O tempo está se esgotando. Vocês precisam voltar para a igreja, jovens. Cadê vocês? Pare de se esconder, de fugir do chamado de Deus, da presença de Deus. Pare de ser covardes. Vocês vão continuar sendo os covardes, como diz a palavra de Deus. Aquele que volta para trás não tem com Deus. Seja uma pessoa de fé e corajosa. Cadê os jovens da igreja? Cadê o jovem, a mocidade? Cadê as pessoas que costumavam frequentar e não estão indo mais? Estão falando mal da igreja, colocando imperfeição, defeito? Imperfeições tem, frustrações vão acontecer, mas sempre haverá um lugar onde Deus vai te direcionar para você estar, onde você vai se sentir bem. Você precisa se reunir, porque no momento mais difícil você vai precisar deles e eles de você. Eu era apenas uma menina que não entendia sobre o mundo espiritual, mas as situações da vida me fez amadurecer na dor. E eu me lembro uma vez que eu fui de sabedoria sem preparação ajudar uma amiga, e eu recebi uma batalha espiritual tão forte que diziam que era somente pela fé que você... E o Espírito Santo te protegia, mas não é bem assim. Você tem que ter um preparo. E o inferno veio contra mim para me matar, para me destruir. E quase que eu morri nessa noite. Então, imagine quando você está enfrentando a sua sombra do seu eu para a iluminação. É a mesma coisa. Então, seja forte, independente do que você passar. Seja forte, entre aspas. Não significa que você não vai sentir dor, se tristeza, chorar, fraqueza, desânimo. Mas seja forte, continue. E renove suas forças no Espírito Santo.